Bom dia, meus amigos. Aliás, é quase boa tarde já, não é? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, nós tivemos o último encontro falando sobre Daniel 7 e os 4 animais do capítulo 7 e vimos que ele é o eixo central, não é? Da profecia das profecias do capítulo 7. Hoje nós vamos estudar Daniel capítulo 8. Vamos falar sobre o ataque ao santuário celestial. Lembra-se que no início nós falamos sobre repetição e ampliação? Pois é, começando por Daniel 2, depois essa profecia se repete no capítulo 7 com mais ampliação, com mais dados que não tinham em Daniel capítulo 2. E vai ser assim também em Daniel capítulo 8. Nós temos uma repetição de Daniel 2, Daniel 7. Só que com mais ampliação. Os dados que não tínhamos em Daniel 2 nem no Daniel 7, teremos agora no capítulo 8. Mostrando um ataque ao santuário celestial. No capítulo 7, nós vimos que Daniel teve visões dos reinos terrestres através de animais. Um animal, um leão com asas, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, não é? Um animal grande e terrível que tinha 10 chifres, e surge um chifre pequeno, e esse chifre tinha olhos de homens, e ele perseguia o povo de Deus, mudava a lei de Deus, fazia aquilo que ele queria, e assim ele dominou. Nós sabemos que trata-se do Império Romano, tanto pagão como o Império Papal. Depois vimos que o Filho do Homem entra em cena. Daniel olha para o céu e vê a sala do trono, onde são colocados os tronos. O ancião de dia se assenta, que é o Pai. O Filho do Homem vem e se assenta também nesse trono. Abre-se os livros e dá início ao juízo, com Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Né? Tirando as prerrogativas papais aqui na terra, e no céu o santuário começa a ser purificado. Nós vamos ver isso hoje com umas profecias semelhantes, mas com mais dados. Nós vamos ver o ataque ao santuário celestial. Enquanto Daniel 7 os animais eram imundos, em Daniel capítulo 8 os animais não são imundos, são animais puros. É o carneiro com 2 chifres e o bode com o chifre grande. Então o carneiro e o bode eram 2 animais que eram usados nos rituais do santuário terrestre, mais precisamente no dia da expiação, que era o 10º dia do 7º mês. Então isso significa que se esses animais aparecem aqui, é porque vai haver um ataque ao santuário. Como essa profecia que Daniel vê, ela se estende para o fim, o santuário, nesses dias de Daniel viu, no tempo do fim, o santuário terrestre não existia mais, que foi destruído no ano 70. Então, que santuário é esse que haveria um ataque? Só pode ser o santuário celestial. Então Daniel começa falando sobre esses 2 animais que são os reinos também que nós vimos em Daniel 7, exceto com o primeiro. Não vai aparecer o reino de Babilônia. Por quê? Porque o reinado de Babilônia estava no seu fim. Então não era mais interessante para Deus apresentar isso para o profeta. Né? A profecia começa então do reinado Medo-Persa. Então estamos agora no ano 551, que é o 3º ano do rei Belsazar, que na verdade ele era o rei regente, né? Ele não era o rei de Babilônia, ele era o regente, porque o pai dele, Nabonide, estava numa viagem, então ele ficou como regente. Daniel 8 cobre o mesmo período histórico de Daniel 7 e se encaminha para o fim. Em Daniel 7 abrange visões somente horizontais, tendo alguma coisa vertical no finalzinho. Só que Daniel 8 apresenta visões verticais e que nos leva principalmente para dentro do santuário, com visões verticais. Começa com horizontal e termina com vertical. Onde ocorre a profanação do chifre pequeno contra Deus no santuário. Simbolicamente, o poder papal tentou usurpar as prerrogativas divinas, não é? Se colocando no lugar de Cristo como mediador. Na terra construiu um falso santuário, com um falso sacrifício,
Para quem não sabe, a missa é um sacrifício. Porque ali o padre, né, o clero católico, eles creem que no momento da missa há a transubstanciação. Ou seja, Cristo ele é personificado no próprio sacerdote romano. Isso é uma blasfêmia, isso é uma usurpação. Outra coisa, todas as vezes que há uma missa, naquele momento Jesus é crucificado de novo. Como se Jesus tivesse sido crucificado de novo. E a Bíblia diz que foi uma vez para sempre. Somente uma vez. Tá certo? Então, infelizmente, nós não estamos aqui criticando os católicos. Claro que não. Eles são filhos de Deus assim como nós. Nós estamos falando do que o poder romano, católico, eles fizeram com a palavra de Deus. Adulteraram tudo. Usurparam para ele funções que são exclusivamente divinas. Então, é como se fosse um Deus na terra. Isso fez com que o santuário celestial fosse deitado abaixo, simbolicamente, na profecia. É claro que o poder papal não poderia subir ao céu. Literalmente não tem como ir lá. Mas, literalmente não tem, mas simbolicamente tem. Não é? Simbolicamente, apresentando para as pessoas aqui na terra um falso sacrifício, com um falso santuário e uma falsa mediação. Foi isso que aconteceu. Então Daniel 8 é dividido em 4 partes. Nós temos que entender isso. 4 partes. Do verso 1 até o verso 9, nós temos uma conquista horizontal. Do verso 10 até o 14, conquista vertical. Do verso 15 ao 26, Gabriel explica toda a visão. E no verso 27, Daniel não entende a visão. Então, entenderam? Então o capítulo 7 tem essas divisões. Tá certo? Então, o carneiro. Vamos começar com o carneiro. Daniel 8 começa assim. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, ano 553, eu, Daniel, tive uma visão. Depois daquela que eu tive a princípio, que foi Daniel 7. Vi que estava junto ao rio Ulai. Rio é água, água são povos. Então levantei os olhos e vi que diante do rio, diante dos povos, diante das nações, estava um carneiro. Lembra que animal são reino, né? O qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos e o mais alto subiu por último. Não é? Então nós vamos ver. Esse carneiro, quem esse carneiro representa? Esse carneiro, na profecia, vai apresentar o reinado da Média e da Pérsia, por causa dos 2 chifres. Um era alto e o outro mais alto subiu por último, representando que os medas surgiram primeiro, mas os persas cresceram mais. Tá certo? Então por isso que um chifre era menor do que o outro. E no versículo do 1 a 4, no versículo 4 diz assim: vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Preste atenção nas direções que esse carneiro dá marradas, não é? E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, o carneiro, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Então aqui vem a interpretação do anjo. Quando nós vamos para Daniel 8, do 15 a 20, ele começa a explicar essa questão do carneiro. Havendo eu tido a visão, Daniel diz, procurei entendê-la. Então diante de mim se apresentou uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do rio Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então veio para perto de onde eu estava, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Olha só, ao tempo do fim. Não tem nada a ver aqui depois com o Antíoco Epifânio, que chega o chifre pequeno. Não, a visão se estende para o tempo do fim, para os nossos dias. Aí ele continua: aquele carneiro com 2 chifres que você viu, Daniel, Gabriel falando, são os reis da Média e da Pérsia. Então eu já sei que o carneiro com os 2 chifres representa o reinado medo-persa, Ciro e Dario, os 2 chifres. Tudo bem? Então, e essas 3 marradas que o animal dá? Que a Medo-Pérsia dá?
representam... Vocês se lembram do urso do capítulo 7 com as 3 costelas na boca? Que representava Lídia, Babilônia e Egito? Pois é a mesma. Lembra que nós estamos falando de repetição e ampliação? Então aqui essas 3 marradas que o bode deu foi para o ocidente, ou seja, a Lídia, que a Medo-Pérsia destruiu no ano 547 a.C. No norte, que ele dá amarrada para o norte é a Babilônia, a qual foi destruída no ano 539, no dia 13 de outubro, né, quando Belsazar estava usando os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém. E o bode dá amarradas para o sul. O sul é o Egito, que a Medo-Pérsia anexou ao império, no ano 526 a.C. Então nós temos aqui uma história. Isso aconteceu. Não é a Bíblia que mostra apenas isso. Os livros de história confirmam a profecia. Agora entra em cena o bode. O carneiro está ali, dominando o mundo daquela época. Mas agora entra o bode. Olha como Daniel viu a entrada do bode, a entronização do bode na profecia. No versículo 5 a 7. Eis que um bode vinha do ocidente. Ele vinha do ocidente. Sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Alguém já viu um bode voando? Na profecia aparece esse bode voando. E mais, ele é um bode alado. Porque ele continua dizendo, tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro. O bode dirigiu-se ao carneiro, Medo-Pérsia, né? Dirigiu-se ao carneiro com todo o seu furioso poder. Vi ele chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres. Ou seja, a Medo-Pérsia, ela é destruída por esse bode. Quem é esse bode? E o bode lançou por terra, o carneiro por terra, e o pisou a peça. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Tá certo? Vamos para a interpretação. Daniel 8:21 tem a interpretação. Gabriel diz assim, Daniel, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos que você viu é o primeiro rei. Bom, então vamos identificar. Se o bode peludo que venceu o carneiro, que é a Medo-Pérsia, esse bode é a Grécia, quem é o primeiro rei? Aqui nós temos o primeiro rei da Grécia, né, do Império Grego, sem a abrangência mundial da época, era Filipe I, que era pai de Alexandre. Só que quando Alexandre entra, ele entra com vontade de domínio. Então esse chifre grande entre os olhos, que é o primeiro rei da Grécia, é Alexandre Magno, do Império Greco-Macedônio. Não simplesmente Grécia, mas Império Greco-Macedônio. A Bíblia diz que esse bode vem do ocidente. Quando você olha no mapa, no ocidente, você vê o Império Grego. Então é o Império Grego que vem para dominar o mundo, destruir a Medo-Pérsia. Lembra da cabeça de ouro Babilônia? Medo-Persa representa o carneiro. E o peito de prata, Medo-Persa. E agora entra do ventre de bronze da estátua, que é o Império Greco-Romano, que representava também o leopardo, com 4 cabeças, de Daniel capítulo 7. Diz que é do ocidente sem tocar no chão. Então ele via do Império Greco-Macedônio. Primeiro rei Alexandre Magno, o Grande. No ano 490 a.C., os atenienses derrotaram os persas na Batalha de Maratona. Alexandre avançou sobre a Arbela e derrotou Dario exatamente no ano 331. Dario III. Esse aqui já não é mais aquele Dario. Isso aqui é outro Dario. Dario III. O império passou por Dario, passou por Ciro Dario, passou por Xerxes, Artaxerxes I, Artaxerxes II, Artaxerxes III, Dario I, Dario II. Aqui é o Dario III. Alexandre ateou fogo ao palácio de Xerxes para que o mundo soubesse que um novo poder governaria o mundo a partir do ano 331. Aí no capítulo 8, versículo 8, Daniel ele diz assim: o bode se engrandeceu sobremaneira. Agora quem domina o mundo é o bode, que é o Império Greco-Macedônio. Então o bode se engrandeceu por isso. Só que na sua força, no auge do seu poder, quebrou-se-lhe o grande chifre.
Isso significa que Alexandre Magno morreu. No ano 323, Alexandre o Grande, com 32 anos de idade, ele morreu. Ele morreu, alguns dizem que foi devido à sua intemperança, que deu uma febre muito forte e ele morreu. E o texto diz, e em seu lugar saíram 4 chifres para os 4 ventos do céu. É daqui, no finalzinho desse texto, que as pessoas começam a causar interpretações equivocadas. Veja bem, o texto original diz que no lugar do chifre grande, no lugar de Alexandre o Grande, surgiram outros 4, para os 4 ventos dos céus. Ventos, para os 4 pontos cardeais, tá certo? Então nós temos aqui esses 4 chifres como sendo os 4 generais de Alexandre, que dividiram o reino da Grécia entre eles. Nós temos aqui a casa dinástica. Primeiro chifre é Cassandro. Segundo, Lisímaco. Terceiro, Seleuco. Quarto, Ptolomeu. Como que esse reino foi dividido entre esses 4 generais? Cassandro ficou com a Macedônia e com soberania sobre a Grécia. Lisímaco ficou com Trácia e grande parte da Ásia Menor. Seleuco, por sua vez, ficou com parte do Império Persa, norte da Síria, Mesopotâmia e algumas regiões da Mesopotâmia. Ptolomeu, que é o que ficou mais conhecido, ficou com o Egito, Palestina e parte da Síria. Então esses 4 chifres representam esses 4 reinos. Reis, mas são reinos. Quando fala chifres, não é pessoa simplesmente. Aqui está falando de reino. O reino foi dividido. Tudo bem? Agora vamos para o crescimento, no crescimento horizontal. De um dos ventos saiu um chifre pequeno. De um desses chifres, desses 4 chifres, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, sorrateiramente aparece um chifre pequeno. Ou seja, no original não está escrito chifre pequeno, está escrito pequenos começos. Pequenos começos, é isso que aparece no original. E se tornou muito forte. Aqui, esse chifre pequeno, vocês se lembram do chifre pequeno do animal de Daniel capítulo 7, que representava Roma na sua fase pagã, depois se tornou papal? Mesma coisa aqui, o chifre pequeno é o mesmo, poder. Ele se torna muito forte para o sul, né? O texto diz, para o oriente e para a terra gloriosa, ó sul, oriente e terra gloriosa. Roma se torna forte para o sul, oriente e terra gloriosa. Palestina ou Jerusalém. Tá certo? Mas por que ele cresce somente para esses 3 lugares, não cresce para o oeste? Alguns creem que esse chifre pequeno é Antíoco IV Epifânio, por acharem que ele surge do Império Greco-Macedônio. E que Roma já existia. Ah, vocês falam que é Roma, mas Roma já existia há uns 300 anos antes. Porém, a palavra chifre aqui, vou repetir, a palavra chifre não aparece no original, porque alguns falam, de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Não existe de um dos chifres. No original não aparece a palavra chifre, nesse versículo 9. Aparece de um dos ventos. De um dos 4 pontos cardeais do planeta Terra, surge o chifre pequeno. Ora, nós sabemos que depois do Império Greco-Macedônio, quem dominou o mundo não foi Antíoco Epifânio, ele é um localizado. Nós estamos falando de reinos mundiais. Ora, se a Babilônia é um reino mundial, a Medo-Pérsia é um reino mundial, o Império Greco-Romano é um reino mundial, ora, qual é o próximo reino que dominaria o mundo mundialmente falando, pelo menos naquela época? É o Império Romano. Então esse chifre, que de pequenos começos, que ele cresce, ele é pequeno, ele se torna Roma pagã, ou Roma imperial. Roma passou por três sistemas de governo, por isso que já existia. Começou com monarquia, república e agora entra o império. Então na profecia, Roma entra como império, não como monarquia, nem como república, como império. Tudo bem? A partir do ano 168 a.C. Então, o que temos é 4 ventos e não 4 chifres. Roma cresce para todos os lados do globo, mas perceba
que ela não cresce para o oeste. Ela cresce para o sul, oriente e terra gloriosa, mas não cresce para o oeste. Por que ela não cresce para o oeste? Ora, porque é de lá que ela vem, irmãos. Roma vem do oeste. Jesus disse que não é Antíoco Epifânio. Mateus capítulo 24, 15, Jesus diz: quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Ora, ele está falando quando vocês virem, ou seja, eles ainda iam ver o abominável da desolação. Não havia ocorrido ainda na época de Antíoco, lá no ano 164 ao ano 168 a 164. Não. O que Antíoco Epifânio fez, a profanação do santuário, não tem nada a ver com isso aqui. Tá certo? Então aqui nós temos aqui que o chifre grande, o chifre pequeno, ele cresce para o sul. Ora, se ele cresce para o sul, ele cresce para o Egito, que Roma anexou o Egito ao Império Romano, não é? Depois o Oriente, o Império Seleucida. Roma domina o Império Seleucida. Depois para a Terra Gloriosa, Palestina ou Jerusalém, né? E depois para o Ocidente, onde ele cresce. O Império se tornou o grande Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Um foi destruído em 476 e o outro a partir de 1540, se eu não me engano. A data correta eu não tenho agora em mente, poderei passar depois para vocês. Bom, agora esse chifre pequeno, ele não se satisfaz em dominar o mundo horizontalmente. Ele começa a atacar o povo santo de Deus e cresce verticalmente para atingir o céu. Que impressionante. Olha o que diz Daniel 8, 10 e o versículo 24. 10 e 24. O chifre pequeno, Roma, Império Romano, cresceu até atingir os exércitos dos céus. Ora, aqui Roma começa a perseguir o povo de Deus. Lembra a perseguição aos cristãos? Depois da destruição de Jerusalém no ano 70, começa a perseguição dos cristãos. Isso aí você vê no livro de estudo sobre Maria Teresa da Áustria. Fala sobre essa perseguição do Império Romano. Há alguns do exército, este chifre pequeno, continuando Daniel 10, e das estrelas lançou por terra e os pisou. Aqui está falando do povo de Deus, estrelas do céu, mensageiro, o povo de Deus, os habitantes que iriam habitar no céu, que eram os puritanos, que eram os mártires. Ele perseguiu e os pisou, matou. Grande é o seu poder. O poder deste chifre pequeno é grande, mas não por sua própria força, diz o texto. Ora, quem foi que deu poder para esse chifre pequeno? Apocalipse 13:2 responde, foi o dragão. O dragão deu o poder e o trono e grande autoridade. Então, Satanás estaria por trás do que o Império Romano pagão faria e continuaria com Roma papal. Tá certo? Causará estupendas destruições, o versículo continua, prosperará, destruirá os poderosos e o povo santo. Como que isso aconteceu? A partir do ano 538, quando houve a supremacia papal, quando Justiniano dá poderes para o bispo de Roma ser o cabeça de todas as igrejas do império, então Roma papal começa a deter os poderes civil e religioso. Então agora a igreja se une com o Estado. E a igreja agora é o Estado. Então o povo santo começa a ser perseguido. Do ano 538 até 15 de fevereiro de 1798, passariam-se 1260 anos, onde o poder papal, através das suas bulas, mandaria matar 150 milhões de judeus, muçulmanos e protestantes, que eram contra o papado. Tudo bem? Agora, em Apocalipse 13, versículo 1, Daniel fala desse mesmo poder. E quem deu poder para ele? João, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1, ele diz: eu vi subir do mar uma besta. Essa besta é o poder papal. Já Roma papal. Que tinha nomes de blasfêmia. Blasfêmia é usurpar para você funções exclusivamente divinas. Então esse poder, ele traria para ele prerrogativas que são de Jesus. Qual é a prerrogativa de Jesus? Qual é a função de Jesus no céu? Nosso mediador. Então aqui na terra,
Roma papal iria se colocar no lugar de Cristo como mediador, onde colocaria confessionários dentro da igreja, as pessoas se ajoelhariam ali pedindo perdão para que o pontífice ali mediasse, o padre mediasse juntamente a Deus, quando só Jesus é o nosso mediador. Então ele se colocou no lugar de Deus. Não é certo? Então vou ler de novo o verso. Vi subir do mar uma besta que tinha nome de blasfêmia e deu-lhe o dragão o poder, o seu trono e grande autoridade. Estamos falando do mesmo poder de Daniel capítulo 7. Então se você estudar Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 e Apocalipse capítulo 13, você vai ver o mesmo poder ali, se referindo ao chifre pequeno. Agora vamos ver que há um crescimento vertical. Da parte horizontal, o chifre pequeno cresce vertical. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército do céu? Não é Antíoco Epifânio. O príncipe do exército é Jesus. E diz, e dele, de Jesus, tirou o sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Como isso aconteceu? Como pode o poder papal ter tirado o sacrifício diário de Cristo? Ora, o que ocorria no sacrifício diário? Que era o Tamide, da manhã, 9 horas da manhã e 15 horas, o sacrifício da tarde, 3 horas da tarde. Não representaria que um dia viria um Messias para remir a Israel, a humanidade, e que Jesus iria ser o nosso mediador? Muito bem, quando o poder papal aqui na terra cria esse falso santuário, esse falso sacrifício que é a missa, e se coloca no lugar de Cristo, olha, o que Cristo fez não valeu de nada. Ou seja, deitou o santuário abaixo. O que Jesus fez não valeu de nada. Então, simbolicamente, o poder papal subiu ao céu, tirou Jesus de lá, tirou os anjos, se assentou no lugar como mediador aqui na terra, e ele fez isso aqui na terra. Por isso que atinge o céu, quando ele faz isso aqui na terra. Então as pessoas, quando eu mesmo, 34 anos da minha vida, eu fui da igreja romana, quando você vai a missa ela embota a mente dos fiéis para o que Jesus faz por nós hoje. As pessoas pensam que aquele ritual ali da missa é Jesus, é Deus que está encarnado ali no sacerdote romanista. Entenderam? Então, olha só o que foi que fez, que o poder do chifre pequeno fez. E continua o versículo, Daniel 8, versículo 11 e o 25. Por sua astúcia, ou seja, na sua habilidade de enganar, a palavra astúcia significa aquele que tem a habilidade de enganar. Satanás teve a habilidade de enganar os anjos do céu e Adão e Eva no Éden. Lembra? Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, falando de Roma papal, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e se levantará contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus, e não Antíoco Epifânio, mas será quebrado sem auxílio de mãos humanas. Lembra-se que Babilônia teve intervenção humana da Medo-Persa? A Medo-Persa teve intervenção humana da Grécia? A Grécia teve intervenção humana de Roma? Mas o Roma, na sua fase papal, não terá intervenção humana. Homem nenhum na face da terra destruirá esse poder romano, católico romano. Quem vai destruir esse poder é Deus, porque ele será quebrado sem auxílio de mãos humanas, esse chifre pequeno. Ezequiel, versículo 28, capítulo 28, versículo 15 e 16, falando sobre astúcia, o que Satanás fez, querendo se colocar no lugar de Deus, e agora esse chifre pequeno faz a mesma coisa. Olha o que diz. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, se referindo a Lúcifer, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio, do teu engano, né? Se encheu o teu interior, o teu coração de violência, e pecasse, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. O que foi que o chifre pequeno fez aqui? Também elevou-se a sua formosura, o seu poder, ele se achou melhor do que qualquer habitante na terra e se colocou agora no lugar de Deus. Por isso tem que ser quebrado, sem auxílio de mãos humanas. O sacrifício diário aqui que foi deitado abaixo, como nós falamos, é o tamide. Porque a palavra contínuo ou diário aqui não aparece no original, tá bom? Então entende-se como tamide, sacrifício diário. O papado se coloca no lugar de Cristo como sendo seu substituto na terra, e com isso
profana o santuário celestial. Simbolicamente ele profana, criando um falso santuário aqui na terra com um falso ritual diário, que é a missa, onde Cristo morre todos os seus cultos. Isso é um absurdo. Olha o que dizem eles. O que eu vou ler aqui, irmãos, não é coisa de crente, não é coisa de protestante, não é coisa de adventista, de assembleano, não é coisa de cristão nenhum. Eles mesmos escrevem isso. A profecia se cumpre neles mesmos. Olha o que diz aqui o livro Jeremias, que eles escreveram lá, 14 de março do ano 1412, esse nome, Jeremias Predigest. Está nesse livro aí, quem quiser pode procurar. Abre aspas. O Papa é o substituto de Cristo, ou vicário. Vicário é substituto. O Papa é o substituto de Cristo. Aonde? Isso está escrito, não é? Ou cabeça visível da igreja sobre a terra? Os atributos do Papa são os mesmos que os de Cristo. Este Cristo pode perdoar pecado. Também o pode o Papa. Isso é blasfêmia, irmãos. Continua. Ele é o único homem que se arroga o vicariato de Cristo, e isso lhe estabelece o poder. Isso é ou não é uma blasfêmia? Isso aqui são palavras deles, não são palavras nossas. Nós não estamos acusando ninguém, estamos usando as palavras dele. Como pode o Papa ser o cabeça de Cristo na terra, o cabeça da igreja? Aliás, ser o substituto de Cristo aqui? Jesus deixou o substituto dele aqui? Impressionante, não? Mas agora vamos para um outro livro, traduzido de Lúcius Ferraris, Papa II, Prompta Biblioteca, volume 6, página 25 a 29. Aqui está a referência do que eu vou ler agora. Abre aspas. O Papa é de tão grande dignidade e excelso que não é um simples homem, mas como se fosse Deus. É um substituto de Deus. O Papa é como se fosse Deus na terra, único soberano dos fiéis de Cristo, chefe de reis, com plenitude de poder, a quem foi conferida pelo Deus a direção, não só do reino terreno, mas também do celestial. Continua. O Papa tem tamanha autoridade e tanto poder que pode modificar, explicar ou interpretar até as leis divinas, os 10 mandamentos. Por isso que eles mudaram. Colocaram no catecismo lá totalmente mudado. Olha só, o Papa pode mudar a lei divina, visto que seu poder não é de homem, mas de Deus. E ele atua como vice-regente de Deus na terra, com amplo poder de atar e soltar as ovelhas. E termina, olha que blasfêmia. Qualquer coisa que se diga que faz o Senhor Deus e Jesus, isso faz também o Papa. E aí, meus irmãos? Isso não se cumpre o que está em Daniel, capítulo 7, versículo 25, que falaria contra o Altíssimo, magoaria o santo do Altíssimo e cuidaria e perseguir, mudar a lei de Deus e perseguir os santos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que são os 1260 anos, que começou em 538 e terminou em 1798? Não é isso? A profecia se cumpre? Poxa, por que as pessoas não conseguem entender isso? Mas Satanás conseguiu desviar a atenção do verdadeiro cumprimento dessa profecia para Antíoco Epifânio. Por favor, aonde é que Antíoco Epifânio cumpre alguma profecia? Porque ele profanou o santuário sacrificando porcos naquela época. Aquilo ali foi um domínio regional e pequeno. Nós estamos falando de algo global, mundial. A profecia se cumpre assim. Nessa profecia aqui de tempo se cumpre assim. O apóstolo Paulo, falando sobre o surgimento do anticristo, que muitos pensam que ainda virá, que na verdade o anticristo é o poder papal, não é? Não é o Papa, é o poder papal, o anticristo, não confunda. Não fique falando, pô, o Paulo está falando mal do Papa. Não, o Papa é um ser humano, ele pode se converter a hora que ele quiser, não é? Nós estamos falando do poder papal. O poder papal é algo muito grande, não é uma pessoa só, né? Paulo escrevendo sobre isso que eu acabei de ler agora, presta atenção se não vai se cumprir no que Paulo falou. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4,
Paulo, ele diz assim, os cristãos de Tessalônica, acreditando que Jesus viria nos dias dele, Paulo ficou feliz e ao mesmo tempo preocupado. Paulo diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vos exortamos a que não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados, supondo tenha chegado o dia do Senhor, supondo tenha chegado a volta de Jesus naqueles dias. E ele continua, ninguém vos engane, porque isso não acontecerá. Jesus não voltará. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Entenderam? Olha o que Paulo está falando. Dentro da igreja de Deus, e a igreja católica era a igreja de Deus, deixou de ser a igreja de Deus e passou a se chamar Babilônia após o ano 380, 381, quando aceitou a idolatria, e a origem da guarda do domingo começaria lá no ano 321, e no concílio de Laodiceia 364. Então ela deixou de ser a igreja de Deus, passou a se chamar Babilônia. Houve uma apostasia, como Paulo falou. E dessa apostasia surgiria o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele iria andar por aí, iriam esticar um tapete vermelho para ele. Aonde ele descesse ali, estou falando na minha linguagem, o que Paulo está falando aqui na profecia. Ele diz assim, iriam esticar o tapete vermelho para ele, as pessoas iriam beijar a mão dele, ele iria se colocar no lugar de Deus como objeto de culto, ou seja, tudo que é de adoração a Deus, ele usurparia para ele, se assentaria num trono, como Paulo disse, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Se cumpriu a profecia. Quando isso se cumpriu? A partir do ano 538. E tem pessoas que ainda estão esperando o anticristo vir. Como Satanás é astuto, não é? Ele tem uma habilidade de enganar. Tem pessoas ainda acreditando que vai vir um anticristo, que vai surgir lá na Europa, aí as águas do rio Eufrates vai secar, aí vai ter a batalha do Armagedon, aí Jesus vem pela terceira vez para destruir o anticristo e arrebatar, ter o segundo arrebatamento. Irmãos, o anticristo já está aí desde o ano 538. Martinho Lutero foi o primeiro a identificar o papado como anticristo. Leia a história de Martinho Lutero, falando sobre as 95 teses dele lá, ele comenta sobre Roma e sobre o poder papal. A Bíblia diz, no versículo 12 de Daniel 8, o exército aqui é o poder, é o povo de Deus aqui na terra, lhe foi entregue com sacrifício diário, por causa das suas transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. O poder papal deitou a verdade por terra, e o que fez prosperou, e prosperou, irmãos. O mundo, hoje, a religião oficial mundial é o catolicismo, não é o cristianismo, é o catolicismo. Não são os evangélicos, né? Por que diz que deitou a verdade por terra? Que verdade é essa? Primeiro, a verdade sobre a lei de Deus, trocou o sábado pelo domingo, e a verdade sobre a mediação, se colocando no lugar de Deus com pretensão de perdoar pecado das pessoas. Pelo menos uma vez por ano, vão lá, ficam de joelhos naquela tenda, naquela cortininha lá, confessando os seus pecados para um outro ser humano, pecador como nós, como pode. Então aqui está, não é? A verdadeira mediação, o verdadeiro batismo e o verdadeiro dia de guarda. Ele jogou por terra também o verdadeiro batismo, que não é batismo de bebês. A Bíblia fala que o batismo tem que ser por imersão. A pessoa tem que ter conhecimento da verdade antes de ser batizada, não é? Aquele que crê e for batizado, ora, para mim ser batizado eu tenho que crer. Um bebê crê, ele nem sabe o que está acontecendo com ele. Quando minha mãe me batizou na igreja romana, eu nem imaginava que estava sendo batizado. Não, a pessoa tem que ter consciência do que ela está fazendo. Ninguém pode tomar essa decisão por mim. Isso é eu que tenho que tomar. E não, minha mãe não pode tomar essa decisão por mim. Então, Daniel agora, ele viu tudo isso acontecendo. E agora? O povo de Deus começa a ser perseguido pelo chifre pequeno, pisado, e parece que Deus não age? Como é que pode? Parece que o mal está prevalecendo tanto tempo e Deus não age? Então ele teve uma visão. Ele diz no versículo 13 do capítulo 8, depois ouvi um santo que falava, e disse a outro santo, aquele que falava,
Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, na nossa linguagem, Daniel viu dois anjos conversando no céu, um conversando com o outro, não com Daniel, um conversando com o outro. Olha, até quando isso vai durar, essa visão que Daniel está tendo? Até quando? Até quando que o poder papal, que o chifre pequeno vai matar, vai perseguir, vai dizimar o povo de Deus na terra e vai fazer essa transgressão no santuário, vai se colocar no lugar de Cristo como se fosse um mediador? Até quando? Até quando? Até quando? Então a pergunta é, até quando? Que no original é ad matai, ad matai. Até quando? Então depois viriam a pergunta, né? Depois vem a pergunta, até quando? E tem agora a resposta. No versículo 14 tem a resposta, que é o texto-chave desse capítulo 8. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então eu já sei que quando se passasse um período de 2.300 tardes e manhãs, o chifre pequeno seria expulso do santuário, claro, simbolicamente falando, e haveria início de um juízo no santuário, e a verdade na terra seria restaurada. O hebraico diz, literalmente, aqui no texto diz, 2.300 tardes e manhãs. No original está escrito assim, tarde e manhã 2.300. Tarde e manhã. Tem pessoas que acreditam ser 2.300 sacrifícios, 1.150 sacrifícios, que eram o sacrifício da manhã e o da tarde. Irmão, não tem nada a ver com o sacrifício da manhã e da tarde. O texto não diz manhã e tarde. O texto diz tarde e manhã, até 2.300 tardes e manhã. Ora, aonde é que você vê na Bíblia um texto assim, falando sobre tarde e manhã? Não existe manhã e tarde, é tarde e manhã. Nós vemos isso nos dias da criação. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia. Então esses 2.300, essas 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Só que como um dia na profecia, nós estamos falando de uma simbologia, na profecia um dia não é um dia de 24 horas, um dia é um ano. Então nós temos aqui 2.300 anos. Tá certo? Então aqui, quando aparece a visão das 2.300 tardes e manhãs, a visão toda que Daniel teve no hebraico é razão. Razão. Quando você chega na visão das 2.300 tardes e manhãs, não é razão, é maré. Maré. Então, o que Daniel não entendeu aqui? A maré das 2.300 Ereboquer. Ereboquer, 2.300 tardes e manhãs. Não tem nada a ver aqui com 2.300 dias literais e nem 1.150 sacrifícios. Não tem nada a ver. Aí lá no versículo 26 do capítulo 8, aí o anjo diz assim para Daniel, a visão, maré, da tarde Ereb e da manhã Boquer, que foi dita, é verdadeira, Daniel. Tu, porém, preserva a visão, a maré, porque se refere a dias, anos, ainda muito distantes. Muitos dias, anos. Então vou ler sem as palavras hebraicas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Qual é a visão que Daniel tinha que preservar? Olha, não era a visão do carneiro, a visão do bode, porque isso aí estava, principalmente a visão do carneiro, estava em cumprimento dos seus dias. Ele conhecia sobre a Grécia, ele conhecia sobre tudo isso. O que espantou ele foi a atuação do chifre pequeno, que não era para os dias dele. Então, se você vê algo futurista, algo que nunca você viu na sua vida, então aquilo ali é super novo, aquilo ali estranha você. Então Daniel ficou espantado com a visão das 2.300 tardes e manhãs. O chifre pequeno agindo, e parece que não tem a atuação de Deus. Mas Deus iria atuar na história nesse período de tempo, quando se cumprisse 2.300 anos, que são as 2.300 tardes e manhãs.
né? Aí no versículo 27, aonde termina o capítulo, Daniel diz assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive doente alguns dias, 4 dias no mínimo. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Que visão? A maré. Porque Daniel entendia a visão do carneiro. Ele sabia o que era a visão do bode, porque o anjo Gabriel falou, Medo-Persa falou Grécia. Mas para Daniel, o chifre pequeno, ele não falou quem era. E quando chegou nas 2.300 tardes da manhã, piorou. Aí que Daniel fica confuso mesmo, não é? Então que visão que Daniel não entendeu? Daniel não entendeu quando ele fala, espantava-me com a visão e não havia quem entendesse, é a visão da maré. Agora, quando é que Daniel vai entender essa visão? No capítulo 9. Daniel não entende no capítulo 8, é no capítulo 9. E esse será mais precisamente o nosso próximo estudo. Nós vamos entender o que foi que Daniel não entendeu e qual é o conteúdo dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Vai aparecer também as 70 semanas e nós vamos estudar. Então, o título do próximo estudo é 2.300 Ereb Boker e as 70 semanas. Tá ok? Então, irmãos, espero que vocês tenham compreendido. Certos estudos de profecia nós temos que rever 2 vezes. Então, se você quiser aprender mais, você volte o vídeo e comece de novo. Faça anotações dos textos que eu falei, tudo. Procure as fontes desses livros católicos que eu passei, para que você tenha um estudo completo. Tá ok? Aí se você estudar direitinho isso aqui, prestar atenção nesse vídeo, você vai entender o próximo estudo que nós vamos fazer. Tá ok? Então, curte esse vídeo, dá um like lá. Aquele que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe, por favor, esse vídeo, para que muito mais pessoas tenham alcance, para que fique desmistificada essa questão do chifre pequeno ser Antíoco Epifânio. Tem um estudo muito maior sobre isso, nós fizemos aqui um resumo, não tem como falar num vídeo sobre que a profecia não se cumpre em Antíoco Epifânio. Aí teríamos que estudar as escolas de interpretação profética, preterista, futurista, os dispensacionalistas, né? Nós não, nós entendemos a profecia, nós somos da escola de historicista de interpretação. Nós entendemos que a profecia se cumpre no curso da história. Então a própria história nos dá o que está escrito no texto bíblico. Não precisamos ficar viajando na maionese, supondo que tenha acontecido. Aconteceu um evento no passado, nossa, é igual a isso aqui. Aí vamos colocar o cumprimento ali da profecia. Não, não funciona desse jeito, irmão. E isso aí é forjar o cumprimento da profecia e ensinar errado, tá bom? Então Deus abençoe você e até o próximo vídeo.